Olá, boa noite. Eu sou a Cris Sanches, do Papo com Cris, mas estou aqui hoje no perfil IBM, esperando vocês. Oi, Mônica. Olá, pessoal. Eu sou a Cris Sanches, estou aqui no perfil IBM, uma noite especial. Todos vocês foram convidados e ficaram sabendo sobre as lives que aconteceriam esta semana. Na segunda-feira, o Bruno Chamochumbi, diretor do MBM, conversou com a professora Roseli Schwartz. Foi super bacana a conversa. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Zumar Coelho Júnior, lá de Florianópolis. Ele é autor do Manual para Síndicos, Membros de Conselho e Administradores em 351 perguntas e respostas, comentários e jurisprudência, que já está na segunda edição pela Escortice, Escortice, é isso mesmo, né? Ele vai depois me ajudar, é isso mesmo, editora. Foi lançado em 2017. E a gente está aqui para bater um papo com ele. Olha lá, já tem gente endossando o nosso entrevistado. Ele é uma autoridade, né? Não é à toa que ele tem aí um livro. Aliás, esse não é o único livro dele na área. E eu quero lembrar a todos vocês que essas lives que começaram a acontecer essa semana, elas fazem parte da programação. Oi, Bruno Chamochumbi, meu parceiro, meu querido amigo, proprietário, diretor aqui do MBM Escritório de Ideias e meu parceiro na realização da Feira dos Condomínios, que acontece desde 2016 e que entra em sua quinta edição, com uma pandemia acontecendo, e a gente, logicamente, está trabalhando em novas soluções, uma nova data, mas sempre atentos e preocupados em levar conteúdo de qualidade para o mercado condominial, que é um mercado que cresce, é um mercado com necessidades muito específicas, e a gente está aqui para falar sobre condomínios. O Dr. Zumar já está aqui com a gente, vou guardá-lo aqui, espero que ele esteja nos ouvindo. Fabiane Ducati. Oi, doutor Zumar. Olá, tudo bem, Cristiane? Prazer enorme estar participando. Prazer é nosso. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Você que é uma autoridade no assunto condomínios, né? Comprovadamente um dos grandes conhecedores da área aqui no Brasil. E a gente está muito feliz em poder contar com a sua expertise aqui, compartilhar com os nossos seguidores, com os nossos clientes, os nossos parceiros na Feira dos Condomínios. A Feira dos Condomínios, como eu estava dizendo aqui na abertura, ela é realizada aqui em Piracicaba desde 2016, um grande sucesso, um sucesso crescente. Estaríamos na quinta edição agora, faremos essa quinta edição com certeza, só que com uma data que ainda vai ser reprogramada, porque ela estava programada para ser em agosto, e a gente vai ter que repensar, porque o coronavírus pegou todo mundo aqui de calça curta, né, doutor? Exatamente, revirou nossa vida, né? Pegou tudo. Como é que está em Florianópolis a situação da pandemia, doutora? Pois não, desculpa. Como é que está aí em Florianópolis a situação da pandemia, do controle? Então, em Santa Catarina, nós somos um dos primeiros estados a ter tomado providências aí pelo governador Moisés. E Florianópolis tem um dos controles mais rígidos aí da federação, né? Embora o restante dos municípios tenham tido assim, uma atuação um pouco mais flexível, Florianópolis adotou uma postura mais rígida, né? Inclusive com regulamentação própria para os condomínios, né? Que foi uma certa novidade, né? E isso acabou facilitando um pouco a vida dos síndicos por aqui, sabe? Eles não tiveram que inventar as regras, ou seja, vindo as regras prontas, né? Eles não tinham que dar maiores explicações para os condôminos, né? Como é que aconteceu isso? Foi uma iniciativa da própria Justiça? Como é que isso se deu? De que forma isso se deu dentro desse universo?
condomínio? Eu acredito que tenha sido praticamente igual em todos os estados, né? No domingo nós estávamos na praia, então estávamos na praia, estava tudo bem, e já na segunda-feira veio um decreto, né? Ou seja, o decreto às 20 horas, e pegou todo mundo de surpresa, não havia programação nenhuma, né? Ou seja, não havia anúncio prévio nenhum, e um decreto na segunda-feira, e terça-feira já estava tudo fechado, né? Ou seja, e a polícia militar circulando, fechando todos os estabelecimentos comerciais. E pegando a todos os cidadãos de surpresa, pegaram os síndicos também, né? Todos foram tomados aí, não se sabia o que fazer, né? Ou seja, os síndicos não sabiam por onde começar, né? Não havia um planejamento, não havia, ou seja, fecha o comércio. E agora, como é que eu lido com a questão das áreas comuns? Como é que eu lido agora com de dentro do condomínio, da porta até a porta de entrada dos condomínios? Como é que eu vou lidar com aqueles que estão sob suspeita de contaminação ou mesmo aqueles contaminados? Então, ficou uma dúvida muito grande por parte de todos, né? Ali no início, né? Posteriormente veio um decreto da Prefeitura Municipal de Florianópolis e especificou as regras, né, de uma forma mais assertiva, né? Mas até isso acontecer, nós vivenciamos um estado aí de limbo, sem saber o que fazer, muito grande, né? E a atuação dos síndicos ela foi muito importante na criação de normas, né? De conseguir captar o momento e transformar isso em diretrizes a serem observadas dentro do condomínio. Tá? Hoje a situação está bem mais calma, né? Está bem mais tranquila. Eu gostaria de, na sua visão, assim, você está me falando de um quadro de Florianópolis, certamente não é uma regra, é uma exceção, porque tem gente que está perdida até hoje. Nós já estamos com 2 meses de pandemia, inclusive as lideranças, né, políticas, tem gente muito perdida. Como quando você olha, eu sei que você tem contato né, você está ligado à Associação dos Condomínios aqui em São Paulo, você tem um trânsito. Como é que você avalia o impacto dessa situação nesse momento no universo condominial, né? Tirando Florianópolis, que parece uma exceção. Assim, o impacto são em todas as áreas, né? Na área financeira, isso é absolutamente indiscutível, já é sensível neste momento, mas a questão comportamental dos condôminos, né? Você vai percebendo claramente o aumento do número de incidentes entre condôminos, ou seja, o sujeito já não está tão paciente com relação a barulho provocado por crianças, violência doméstica, isso sensivelmente, eu consigo observar isso em contato com outros colegas advogados e também em condomínios em que eu presto assessoria jurídica, é visível isso, esse crescimento, né? Então, a questão comportamental de nervosismo dos condôminos, ela se agravou bastante, né? Durante esse período de enclausuramento forçado por parte de todos os condôminos, né? Isso se dá naturalmente pelo enclausuramento, por essa situação de não saber o que vai acontecer, de indefinição. Nós não temos um prazo para encerrar. Quando é que isso vai acabar? Quando é que a quarentena vai se encerrar? Nós não sabemos, né? Então, as pessoas que vão vivenciando isso, elas moram em condomínios, né? E elas têm uma reação com relação a esses fatos e que acaba não sendo positiva. Alguns, né, de uma certa forma, acabam sendo mais abnegados e aceitando melhor a situação, outros não, acabam reagindo. Um índice também de problemas relacionados ao alcoolismo, tá? Isso é perceptível também, de incidentes envolvendo condôminos embriagados e de pessoas que não faziam isso, sabe? Que nós acabamos conhecendo os condôminos, né? Ou seja, pelo nome. Então você sabe aquele sujeito que nunca incomodou, que é pacífico e que de uma hora para outra, né, enlouquece praticamente, né? Está tocando num assunto que a gente sabe que, né, o síndico tem uma série de atribuições, enfim,
no tocante à administração, à rotina do condomínio, etc. e tal. Eu tenho sentido, a gente já consultou pessoas, isso até antes da pandemia, em outras situações, que há uma certa ansiedade dos síndicos em ter uma formação ou um apoio, um suporte, justamente para questões pessoais e comportamentais dentro dos condomínios, né? E isso deve ter ganhado assim um volume gigantesco diante dessa situação. Qualquer criatura normal já sai do eixo por estar confinada, por estar com problema de renda, as pessoas param de trabalhar, ou fecham os negócios, né? A maioria da população está numa situação assim. Nesse ponto, o que você imagina que possa ser feito para minimizar essa sofrência dos síndicos, né? Seja ele profissional ou o cara que é morador. Uma conciliação, uma consultoria jurídica, isso seria ter um advogado que soubesse conciliar isso. Qual seria o caminho para tentar contornar isso? As questões comportamentais. Exatamente, porque nós sabemos também que é um problema passageiro. Ele não tem uma data, mas vai passar, né? Então, nós temos que saber lidar com essa situação de uma maneira também excepcional, né? Ou seja, nós temos que ter uma flexibilidade também no tratamento dessas pessoas que saem um pouco dos trilhos, tá? Então, o que tem acontecido, o que eu tenho sugerido mesmo, é a conciliação com esses condôminos. Ou seja, a questão de advertência, a questão de multa, vamos dar suspender um pouco esse tipo de medida e procurar conversar, né? Muitas vezes esses condôminos, por detrás desse comportamento, né, às vezes agressivo, de embriaguez e de impaciência, na verdade ele esconde um problema profundo, às vezes psicológico mesmo, do enfrentamento dessa situação. Tá? E o que ele menos precisa e o que menos, aliás, vai resolver esse problema é uma admoestação por parte do síndico, né? Isso, de fato, não vai resolver. Tá? Advertir, multar. O cidadão ele já não está nem aí, né? Ele já está enlouquecido. Não é isso que vai resolver. Isso, na verdade, vai afastar. Então, nesse período, né, excepcional pelo qual nós estamos atravessando, ele exige medidas realmente diferenciadas, né? Eu tenho atendido alguns condôminos online, né, e conversado, e me parece que é a solução mais adequada, né? Você, às vezes, tem que ouvir, né, ouvir bastante, fazer, às vezes, aí de psicólogo, mais para escutar, né? E procurar aí, né, dar uma orientação para o cidadão para que ele se perceba que outras pessoas também estão sofrendo. Então, nessa hora, também precisa ter um pouco de empatia. Não é só ele que está passando por dificuldades, mas os vizinhos também. E se nós não nos unirmos nesse momento, o barco afunda, né? É verdade, é verdade. Doutor Gilmar, estamos num momento de exceção, né? E sabemos que já existem mudanças aí no que na determinação de atribuições e poderes dos síndicos. De forma concreta, o que essa situação trouxe, né, de diferente para as atribuições e poderes dos síndicos, de uma forma geral? O que está podendo e não está podendo? Essa é uma pergunta bastante difícil, né? Por quê? Porque nós nos pautamos em uma regulamentação prévia, né? Numa legislação ou em atribuições que são muito bem estabelecidas, muito bem claras na convenção, no regimento interno. Entretanto, diante de uma situação, houve, né, um efeito de estado de sítio, ou seja, é como se nós estivéssemos em um estado de sítio sem um decreto, ou seja, sem os aspectos legais necessários e constitucionais, e simplesmente essa situação não foi trazida. Ou seja, lockdown, fechamento do estabelecimento, todo mundo fica em casa, pronto. Essa é a determinação da administração pública. Agora, o problema de regulamentar isso é de vocês, né? Ficou durante um período dessa maneira, né? Ou seja, dentro dos condomínios. E aí surgiu a crise. O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Então, na ausência de regras, nós não sabíamos exatamente até onde nós poderíamos ir, porque existem
direitos constitucionais, direitos que são caros e que são fundamentais, direito de ir e vir, direito à privacidade, direito à intimidade, e nós já não sabíamos mais como trabalhar isso, porque não havia uma legislação específica, ou seja, o que eu posso restringir? Não existia isso, né? Até hoje não existe, né? Salvo o município de Florianópolis, que houve um decreto próprio, né? Que houve orientações próprias e facilitou, mas outros condomínios aqui nas proximidades e outros estados eu desconheço que tenha acontecido isso. Rio de Janeiro, sim, São Paulo, também capital, sim, me parece que aconteceu. Agora, outros municípios menores, não. Tá? Não se entrou nesse espaço do condomínio. Então, até onde o síndico poderia ir? Não havia segurança absoluta e não há segurança absoluta. Então, os síndicos perguntavam, eu posso proibir a entrada de terceiros? Eu posso proibir a entrada de visitantes? Eu posso limitar o número de pessoas por andares? Né? Ou seja, a depender da região, sim ou não, né? De acordo com restrições maiores ou menores dos municípios, que são os entes competentes, né, para estabelecer essas limitações, junto com os estados, né? Mas, de fato, nós ficamos aí um pouco perdidos nisso. Entretanto, era uma análise, como eu disse, caso a caso, casuístico. O síndico tinha que sentir, né, a temperatura do seu condomínio, né? Tentar fazer uma relação com aquilo que se estabelecia o decreto e que se estabelece o decreto e não invadir também tantos direitos individuais, né? Ou seja, sem exageros, né? O chamado bom senso, agir com razoabilidade. Então, os síndicos perguntavam, eu posso fazer isso? Posso? Olha, convém você fazer isso. Mas eu tenho segurança absoluta. Não, você não tem segurança absoluta de absolutamente nada. Nós não temos segurança absoluta de nada, né? Ou seja, ao mesmo tempo que os síndicos querem tomar uma decisão, eles querem ter uma segurança, e essa segurança ela não existe, né? E eu entendo que medidas, às vezes até histéricas, que os síndicos tomavam, extremamente restritivas, eles não faziam por vontade própria, né? Mas eram pressionados por condôminos mais histéricos, que viviam dizendo, se você não fizer isso, eu vou lhe processar. Tá? Então, as pessoas andavam nos supermercados, andavam em farmácias, tinham contato com seus amigos, mas se pegasse coronavírus, seria culpa do síndico, que não fechou a academia, que não restringiu o acesso de um número exagerado de pessoas nos elevadores, o salão de festa e por aí vai, né? Então, os síndicos tiveram que ser criativos nisso, né? Estar amparados por uma assessoria jurídica. Foi um período que se trabalhou demais, eu trabalhei demais durante esse período de quarentena, era das 8 da manhã às 11 da noite, né? Criando essas regras dentro dos condomínios, casuisticamente, caso a caso, né? Eu imagino realmente o trabalho que deu. Doutor, tem um projeto de lei, pesquisando, né, para a nossa conversa hoje, tentando acompanhar, porque é muita informação, né, que a gente recebe, que está circulando de todos os lados. Existe um projeto de lei que é o 1179/20, né, que estabelece regras transitórias, né, para relações jurídicas privadas durante a pandemia. E tem uma parte específica sobre condomínios. Você teria a possibilidade de falar para a gente um pouquinho sobre isso? Já passou na Câmara, o projeto é do Senado e já foi aprovado na Câmara também. Não sei se tem mais alguma etapa para votação, se já entrou em vigor. Fala sobre uma série de aspectos ligados a condomínio. Você pode explicar para a gente? Então, ele foi aprovado no Senado, um projeto que veio do Senado, da Anastasia, né? Foi aprovado no Senado, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, foi aprovado com algumas emendas, né? Então, ele é devolvido para o Senado. Ele foi devolvido, se eu não me engano, dia 15 de maio, para o Senado, para nova apreciação. Tá? Então, está nesse ponto. Então, o Senado pode manter na íntegra essa forma com que foi aprovado na Câmara e remeter para o presidente sancionar, ou fazer novas alterações e aí remete novamente para a Câmara. Mas eu acredito que não. Eu acredito que essa forma com que a Câmara dos Deputados aprovou vai ser aprovada pelo Senado e remetida direto para a sanção do presidente da República, né? É uma norma transitória, ela só vai ter aplicação durante o período de pandemia,
né? E praticamente ela suspende direitos, né? Ela suspende alguns direitos, ela não cria direitos, ela suspende os direitos normalmente em vigor aí que nós temos no direito privado, né? Na parte de condomínios, as disposições elas são sensíveis, né? São alterações bastante importantes e algumas delas chamam atenção, né? Chamou atenção e acredito que vai acontecer com relação a essas disposições, algumas dessas disposições, o veto por parte do presidente da República. Eu acredito que não sancionará essa lei na íntegra. Não, o que você acha que pode mudar aí? O que está mais polêmico na sua visão? Existe uma situação... Polêmico ou inconstitucional? Não sei. Inconstitucional acho que não, porque passou, né? Sim. Pode ser questionado, né? Hoje tudo vai ser questionado, existe uma série de decretos sendo inconstitucionais e está passando a constitucionalidade, já não se sabe mais, sabe? Já não se sabe mais, né? Com relação às assembleias, elas sofrem as restrições até 30 de outubro, né? Então, até 30 de outubro você pode fazer as assembleias por meios eletrônicos, né? Desde que garantida a autenticidade, né, da titularidade do condomínio, ou seja, a legitimidade do voto, ou seja, tem que estar garantido essa segurança, né, de votação. Caso não seja possível, os mandatos são prorrogados até 30 de outubro, ou seja, o condomínio não tem condições de fazer por meio eletrônico, então ele não vai fazer com relação à eleição do síndico, né? E outras questões vão ter que esperar. Obras urgentes, absolutamente inadiáveis, o síndico vai poder fazer, né, sem autorização da Assembleia e depois faz ad referendum, ratifica, né, posteriormente. Ou seja, se existem obras que são absolutamente urgentes e que não podem esperar e o condomínio não pode fazer uma Assembleia virtual, as obras elas têm que ser feitas independente de Assembleia. Tá? Para a eleição do síndico, se não é possível fazer Assembleia, os mandatos estariam prorrogados automaticamente até 30 de outubro. Mas o que mais chama atenção seriam os poderes, né, do síndico de proibir a entrada de pessoas, proibir a circulação, mas proibir reuniões nas unidades de apartamento, né? Isso me parece que não vai ser aprovado, ou seja, isso não vai ser sancionado pela postura, né, que o presidente da República tem adotado até então, e que essa parte, esse dispositivo, me parece que não vai ser sancionado. Ou seja, esses poderes entregues ao síndico de proibir reuniões no âmbito familiar, né? Me parece assim um grande exagero. Nesse momento, nesse tempo aqui do campeonato, eu acredito que já há um certo exagero nesses poderes, né, em conferir esses poderes. Porque, como eu disse, a tendência é o síndico restringir ao máximo. Ele vai até onde ele pode ir, né, albergado pela legislação, mas pressionado por pessoas que estão em histeria, né? Essa é uma coisa sobre reuniões. Aí a gente está falando de área, por exemplo, dentro de uma unidade, né? Você restringir, entrar numa unidade, seja um apartamento ou uma casa num condomínio, de, olha, não pode acontecer essa festa com 30 pessoas aqui, seria ultrapassar os limites do razoável. Mas ele pode proibir aglomerados, né, dentro da área da churrasqueira, nas áreas comuns. Isso é possível, isso cabe ao síndico. Sim. Entendi, né? Eu me refiro só reuniões dentro, por exemplo, um almoço familiar, em que você convida os seus pais. Vem o seu pai, a sua mãe, então você e a sua família. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo gravidade nenhuma nessa situação. Claro que uma situação de uma festa dentro de um apartamento, ela já não é permitida nem mesmo em períodos comuns, né? Ou seja, pelo barulho, né? Pelos transtornos, já não é, quanto mais em período de pandemia. Então, não seria esse dispositivo a proibir festa dentro dos apartamentos. Eu me refiro aqui a pequenas reuniões. Aonde é que estaria o limite disso, né? Ou seja, não entra ninguém vai almoçar o almoço de vocês domingo, né? Não vai acontecer. Então, é um problema isso, né? Vejo como um problema, há um exagero aí, né? Há um exagero.
É um ponto de vista, né? Quais têm sido dentro da sua área, que você está tendo essa experiência, né, com clientes, tal, dessa área, quais têm sido as principais angústias e dúvidas dos síndicos? O que está pegando mais mesmo? Ah, O são pontos, pesadelo do síndico. assim, um primeiro ponto foi qual decreto eu devo seguir? Porque acontecia aqui. Vou dar o exemplo de Santa Catarina. Saiu um decreto do, do governador do estado, Moisés, e ele estabelecia um prazo de lockdown até determinada data. Então, você tinha expectativa que depois daquela data você ia começar a afrouxar. No mesmo dia em que vencia o do governador, surgiu o do prefeito, né? Estendendo aquele lockdown com relação a alguns municípios. Então, com relação a isso aconteceu em Florianópolis, essa alternância de decretos entre decreto estadual e decreto municipal. Então, não se sabia qual regra que tinha que seguir. Existiam umas regras mais brandas e outras mais restritivas, né? Então, eu discuti inclusive com colegas do Ministério Público, né, da Procuradoria do Estado, olha, o que nós temos que seguir? E havia, por parte desses, né, também uma grande dúvida. Né? Então, a solução era, você tem que seguir aquilo que for mais gravoso, aquilo que for mais restritivo, por questão de segurança. Né? Então, surge essa questão, primeiro, da lei a ser aplicada, as restrições com relação aos usos das áreas comuns, ou seja, quais áreas que eu posso utilizar, uma quadra que é aberta, eu posso utilizar, eu posso liberar uma quadra que é ampla, eu posso estabelecer sistema de rodízio de uso entre os condôminos. Né? Existia a questão do Airbnb, que também gerou bastante polêmica, ou seja, é possível garantir aí a utilização, a locação para terceiros, posso proibir, não havia ainda uma decisão da justiça nesse sentido. Com relação também à entrada de entregadores até a porta, ou seja, se os condôminos tinham que ficar enclausurados dentro das suas casas em quarentena, não seria razoável permitir que, com relação aos idosos, os entregadores fossem até a porta do apartamento, a limitação do número de pessoas usando o elevador, a questão dos rateios, ou seja, eu posso suspender um rateio independentemente de assembleia, né? Eu posso suspender o fundo de reserva independentemente de assembleia. Então, inúmeras dúvidas em todos os sentidos, né? Mas essas são as principais, de fato, né? Doutor Gilmar, vai haver, já está acontecendo, e creio eu, um aumento significativo da inadimplência no pagamento das taxas condominiais. O senhor acha que vai haver alguma decisão razoável, alguma maleabilidade na negociação? Pode acontecer? Sugere-se isso? Como é que isso vai ficar na visão de vocês? Os condomínios vão padecer da falta de receita, né? Ou de uma quebra na receita, e os condôminos vítimas, muitas vezes, de gente que, sei lá, nunca atrasou o pagamento de uma taxa de condomínio e vai atrasar dessa vez. Como é que vai ficar essa questão juridicamente? O que eu tenho passado por cima é que a preocupação primeira agora não é a receita do condomínio, mas é os condôminos. Tá? Primeiro. Porque há uma tendência de você querer salvar as finanças do condomínio. Eu vou correr para uma cobrança garantida. Então, garantir a receita. Mas aí eu empurro o problema para o condômino. Né? É como você disse, surgem pessoas que deixam de pagar porque está faltando, às vezes, comida dentro de casa. Tá? Então, com relação a esses casos, de uma forma específica, né? Ou seja, voltando a essa questão, a preocupação deve ser primeira com os condôminos e não com a receita dos condomínios. Né? Ou seja, eu ignorar a existência, ignorar as dificuldades, eu não posso fazer isso. São famílias que estão ali, pessoas que convivem entre si e que passam a vergonha do inadimplemento. Então, eu tenho que procurar facilitar a vida de todos. Né? O primeiro passo, suspende os rateios, ou seja, de obras que não começaram, suspende os rateios. Né? Se possível, suspende o fundo de reserva, tá?
é possível fazer isso, ou seja, situação excepcional exige, né, e também permite soluções excepcionais, suspende aquilo que for possível, para aliviar o fardo de todos os condôminos, da coletividade. E depois, né, analisar caso a caso. Né? O síndico vai analisar, vai ter essa capacidade. Nós sabemos, né, tem aqueles históricos, né, aqueles condôminos contumazes que deixam de pagar e pronto. Né? O sujeito, né, por N razões, né, não é por conta da pandemia, por N razões. Né? Ou não tem receita mesmo, ou vive desempregado, mas aí o problema não é da pandemia. Mas por força desse acontecimento excepcional, nós não podemos aí virar as costas e fingir que não está acontecendo e querer só garantir a receita. Né? Ou seja, como eu disse, procurar facilitar a vida de todos e aqueles que se tornarem inadimplentes, de fato analisar caso a caso e uma negociação pessoal. Ou seja, ele não pode pagar durante esses 2 meses aquele valor, mas ele pode pagar menos. Então, você consegue diluir para pagar com as vencidas, né? Prorrogar daqui a 3 meses, vai ser um acordo caso a caso. Né? Eu sugiro que aconteça isso. Essas pessoas não estão deixando de pagar, né, por preguiça, por comodidade, ou por qualquer outro motivo. Né? É porque está faltando. Né? Correto. Outra coisa que eu venho acompanhando e que eu vejo às vezes dúvidas é com relação à presença de infectados nos condomínios, né? E aí é uma coisa curiosa, você vê gente, né, moradores tendo atitudes de preconceito, até mesmo de pânico, porque vê, o vizinho de porta tá infectado, né? Como é que está sendo a ação dos síndicos? O que pode? O síndico deve comunicar, não deve? Qual é a postura do condomínio em relação à presença de moradores com positivo do exame de Covid? Então, ali no início de março, acho que final de fevereiro, início de março, teve uma lei federal, né, 13.979, que ela estabeleceu alguns procedimentos, né, a serem adotados durante esse período de pandemia. E um deles, né, a obrigatoriedade de comunicação dos infectados. Ou seja, aquele que está infectado, ele tem que comunicar à administração. Tá? Aquele que reside em um condomínio, né, ele também tem esse dever. Né? Não é por fato dele morar em condomínio que ele não tem o dever de informar a administração pública. Né? E o síndico, cuidando dessa grande família, ele tem também a obrigação de comunicar à administração pública da existência de infectados. Para que ele informe a administração pública, ele tem que ter conhecimento. Então, ele pode sim exigir que todos aqueles que estejam sob suspeita ou infectados informem a administração. Isso é um ponto. Ou seja, ele pode exigir? Pode exigir, porque ele tem o dever de informar a administração pública. Ok? Agora, a questão de informar os condôminos, também penso que sim, que é possível. Olha, pessoal, existem infectados, né, ou infectado, ou uma suspeita aqui no condomínio, né, não há necessidade de pânico, né, nós temos que manter a calma, manter as regras de higiene, porque os direitos constitucionais ainda estão em vigor, ou seja, a Constituição ela não pode ser rasgada, aqueles direitos fundamentais com relação à intimidade e privacidade, eles não podem ser jogados na lata do lixo. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Eu posso informar, mas eu posso dar o nome daquela pessoa, eu penso que somente em uma hipótese. Caso essa pessoa não observe a quarentena. Ou seja, e aí, por não observar, ela coloca as outras pessoas em risco. Então, eu saber o nome dessa pessoa que não está se comportando como deveria é como uma legítima defesa. Né? Ou seja, aquele que está infectado, ele tem o direito à intimidade e privacidade, mas ele não tem direito a abusar, né, desse direito. Aí passa a ser um ato ilícito. Né? E, diante de um ato ilícito, naturalmente tem o direito de resistência daquelas partes que são atingidas. Então, nesse caso, e aconteceu num caso específico de um condomínio aqui em Florianópolis, que eu orientei justamente nesse sentido. Tá? Preserva o nome, e ele não respeitou, né? Saiu. Então, a partir desse momento, então você pode divulgar para que as pessoas se resguardem disso. E aí, claro que vem a ameaça de processo, e o sujeito com falatório, né? Eu nunca vi tanto
tanta gente ameaçando o síndico de processo durante essa quarentena. Ou porque tomava providência ou porque não tomava. Eu estou até com pena dos síndicos. Deve ter vários síndicos nos assistindo aqui. Eu moro num condomínio também, grande, por sinal, com 9 prédios, enfim, né? A gente fica com pena, porque são reações diversas, né? O ser humano está numa situação tão singular, é tão impensável que nós estamos passando nesse momento, né? Que tudo se justifica, né? Mesmo o cara que as coisas mais. Você deve ter presenciado várias maluquices, né? Ou não? De todos os lados. Assim, mas por parte dos histéricos. Assim. Eu atendi uma pessoa que eu fiquei com vergonha alheia. Porque ele parecia que estava naquele filme A Bruxa de Blair, sabe? No telefone. Ele, todos nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. E ele queria que fosse fechado todo esse condomínio e que não permitisse a entrada de ninguém e que ninguém saísse dentro do apartamento. Então, assim, como é que você vai no supermercado para comprar a alimentação? Então, cada um tinha que ficar como se fosse um bunker. E o sujeito estava num risco absurdo. E ele estava vendo gente morta em todos os cantos, assim. Passado alguns dias, ele já voltou ao normal e ele ficou envergonhado daquela situação ali. Né? Então, mas tem de tudo, assim, tem de tudo. Teve gente que saiu. Florianópolis acontece uma coisa muito interessante. As pessoas moram muito próximo da praia, né? É tudo muito próximo da praia. Em 20 minutos você está no centro, mas as pessoas têm um apartamento no centro e um na praia, né? Incrível. Em 20 minutos ele está lá, mas ele tem que ter o apartamento sempre na praia. Então, tem gente que foi para a praia e contratou de obra para trocar o piso no seu apartamento no centro. E as pessoas estavam todas, né, reclusas nos seus respectivos apartamentos e o sujeito lá com um batedor ali, quebrando o piso e fazendo o barulho máximo possível, né, com aqueles rompedor e betoneiro. Né? Era um absurdo, assim, né? Então, é tudo, assim. Não existe lei para falta de bom senso, infelizmente, né? Nem a lei, às vezes, consegue, né, orientar aquilo que, né, o bom senso não entra. Doutor Zumar, sobre a eleição de síndico, você tinha falado aí dessa lei, né, que está em votação sobre a Assembleia Virtual. Vamos dizer que hoje vença o mandato de um síndico, né? Como é que está sendo tratada essa questão da renova? Como é que é? Faz uma assembleia? Dá para prorrogar? Como está funcionando isso? Síndico e conselho? Então, o que acontece em vários, com relação às assembleias de eleição, vários bancos estão prorrogando, né? Independente, basta uma declaração do conselho. Então, me parece que está acontecendo a decisões administrativas das próprias instituições bancárias, porque os condôminos não estão se importando com isso aí, né? Não estão se importando, né? Existe aquela guerras frequentes em alguns condomínios, né? Parecem até briga de gangues, né? Que eles se dividem em gangues, né? Aí aquela gangue que perdeu aquela eleição, aí não aceita de jeito nenhum a prorrogação e quer fazer uma assembleia presencial de qualquer jeito. As assembleias presenciais hoje elas são nulas. Elas são nulas de pleno direito. Não adianta insistir em querer fazer com máscara, com número reduzido de pessoas, elas são nulas. Tá? Então não adianta fazer. Mas então nós temos que ter alternativas para as reuniões. Ou seja, eu não posso dizer, olha, vocês não podem se reunir presencialmente, mas não podem fazer mais nada, né? Então abre-se a alternativa, então, para as outras formas de reuniões. E uma delas é essa chamada Assembleia Virtual. Entretanto, nós não devemos esquecer que não existe uma legislação específica tratando sobre esse tema, né? Nós não temos uma legislação, temos um projeto de lei. Se não precisasse de lei, nós não tínhamos um projeto de lei tratando disso, né? Mesmo em período de pandemia. Então, o que se deve observar é alguns princípios que são próprios das assembleias, que é o princípio maior, que é o princípio da garantia da participação. Ou seja, você tem que criar um mecanismo, tá, eletrônico ou não, que garanta a efetiva participação de todas as pessoas.
aqueles que militam na área, aqueles que estão aí no cotidiano, sabe que uma parte considerável das pessoas que participam da Assembleia são idosos e que às vezes têm dificuldade de entender até aquilo que é tratado na própria Assembleia. Você tem que parar para votar e explicar. Aí imagina do dia para a noite você dizer para uma pessoa idosa que não tem habilidades tecnológicas, não, você vai ter que entrar no sistema, vai ter que votar lá, vai ter que discutir lá. Não, pera lá. Nós temos que criar, então, um mecanismo de participação dessas pessoas por outras vias, né? Mesmo, ainda que sejam simples votos em urnas físicas, né? Então, eu tenho um pouco de resistência com relação a essa ideia de assembleias exclusivamente virtuais, né? Mesmo em período de pandemia. Né? Mesmo em período de pandemia. Nós não temos uma legislação e acredito que nós estamos avançando além daquilo que é permitido, porque existem princípios mínimos que devem ser observados e que é possível observar. Né? É possível observar. Você pode criar essa tratativa. Olha, as pessoas que não têm condições de utilizar do seu notebook, do seu iPhone, de uma outra forma vão ter garantido o seu direito de participação. Um meio físico, por escrito, seja lá o que for. Então, assim, inteiramente virtual hoje, né, eu penso temerário. Né? Se vai ser anulado futuramente pela justiça, eu acredito que não. Né? Não acredito que uma assembleia hoje que é realizada de forma virtual vai ser anulada posteriormente. Não, porque audiências estão acontecendo de forma virtual, né? Reuniões estão acontecendo e não acredito que o judiciário indicando essas soluções. Inclusive, nós tivemos aqui recentemente uma decisão da Justiça Catarinense dizendo o seguinte: olha, realizem a Assembleia de forma virtual. Né? Valeu para aquele caso, para aquele condomínio específico, né? Não se estende a todos os outros, mas já se dá uma ideia do posicionamento do judiciário. Né? Doutor Gilmar, o que o senhor acha que vai mudar? A gente tem falado muito, eu faço lives diárias aqui no meu canal, como jornalista, tenho feito e repercutido exaustivamente essa situação sobre os mais diversos aspectos, né? O que você acha que vai efetivamente mudar radicalmente? Está mudando agora e não volta mais a ser o que era antes, dentro do universo condominial, com essa situação? Eu acho que uma coisa que não volta atrás e que ficou muito claro por parte dos síndicos é a necessidade de um aprimoramento em questões relacionadas a trato com as pessoas, ou seja, a questão pessoal. Eles vão ter que ter, né, passar aí, não digo para uma reciclagem, mas um aperfeiçoamento da forma com que devem lidar com os condôminos pessoalmente, né? Porque eles foram para um campo de batalha, né? Sem armas, sem as ferramentas necessárias e ficaram um pouco perdidos da forma com que deveriam agir. Esse é um ponto, né? A questão número 2, a modificação das convenções de condomínio também para incluir as assembleias virtuais. Eu acredito que alguns condomínios já estão fazendo a experiência, né? Ali, vários condomínios que eu conheço já estão nesse estágio embrionário de experiência das assembleias virtuais. Alguns já pediram para fazer essa alteração. Acredito que a questão das assembleias virtuais vão ser inseridas nos instrumentos de convenção futuramente, e um futuro logo, assim que encerrar esse problema. E a questão também de participação da parte de advogados. Ou seja, eu acredito que os condomínios ainda estão cambaleando nessa visão de assessoria jurídica. Isso ficou muito claro, né? Ou seja, acabam tornando uma administração muito pouco profissional, né? Assim, amadora, e esquecendo desses aspectos técnicos, e que elas só veem a importância na hora que o circo está pegando fogo, né? Aí corre, né? Desesperadamente. Mas a verificação dessa importância também de um auxílio mais técnico, ela vai ficar. E outra questão, a comunicação com os condôminos também. Acredito que esse sistema
de comunicação online, ele vai se aperfeiçoar. Esse atendimento privado entre síndico e condôminos, ele tende a se esvaziar também, porque as pessoas forçosamente se viram aí nesse universo tecnológico e tiveram que se adaptar um pouco. Não sei se você se recorda das sucessivas greves de bancos que nós tínhamos, e aí o que aconteceu? Os bancos começaram a aprimorar o seu sistema tecnológico e começaram as demissões, as pessoas começaram a se habituar com a tecnologia e a força do trabalho manual, presencial, acabou sendo, não digo extirpado, mas diminuído sensivelmente. Essa questão tecnológica ela vai caminhar muito, muito, muito rápido. Perfeito. Muito interessante seu prognóstico, é importante. E essa coisa do relacionamento pessoal, realmente, a gente percebe que é a lacuna que precisa realmente ser preenchida, porque está cada vez mais difícil lidar com as pessoas, né? As pessoas hoje, você tem o politicamente correto, você tem uma série de cenários e de situações em que realmente você tem que saber lidar e tem que estar preparado para isso. Eu gostaria tem gente que está passando por aqui, de lembrar que eu estou conversando com o Dr. Zumar Coerich Júnior, de Santa Catarina, Florianópolis, autor do livro Manual do Síndico para Síndicos, Membros de Conselho e Administradores, em 351 perguntas e respostas, comentários de jurisprudência. Fala um pouquinho desse livro, doutor. 351 perguntas é pergunta, hein? As pessoas me questionam por que desse número, né? Na verdade, o livro, quando foi encerrado, ele levou o título, né? Quando eu verifiquei e fui numerar o número de questões que tinham 351. Então, não tem nada além disso, não é? Esse livro, na verdade, ele teve o primeiro lançamento em 2016, a primeira edição, e foi vendido muito rápido, né? Esgotou muito rápido. E essa segunda edição, ele foi atualizado, né? Foi aquele mesmo livro de 2016 e foi bastante ampliado, né? Questões foram revistas, né? Posicionamentos pessoais meus foram revistos, né? Eu não costumo opinar sobre nenhuma ação, sobre nenhum assunto que eu não tenha me debruçado, estudado, refletido, né? Ou seja, senão fica um achismo, né? Você tem que ter um fundamento na resposta, muito mais do que uma resposta, né? Senão é achismo, senão é mera opinião, né? Você tem que ter fundamento, porque a tua resposta ela repercute para alguém, né? No patrimônio, na vida de alguém. Você tem que ter responsabilidade sobre isso, né? Então, a segunda edição foi lançada em 2019 e também já foi toda vendida, não existem mais exemplares a serem vendidos. Eu tenho aqui 4 exemplares guardados, mas eu não pretendo me desfazer deles, assim, mesmo nos congressos, nas reuniões, nos cursos em que se pede a distribuição, mas eu vou guardar esses 4, mesmo porque acredito que vai demorar um pouquinho essa terceira edição, porque eu tenho um projeto de um outro livro aí pela frente, então acaba tomando tempo, eu não tenho muito tempo disponível para escrever 2 livros ao mesmo tempo, né? Mas ele traz, assim, 351 perguntas e respostas que foram colhidas aí ao longo dos meus 20 anos de advocacia na área, né? São dúvidas frequentes por parte dos síndicos e que não tem tempo de estudar. Os síndicos ele tem que ter formação em todas as áreas. Então, ele não pode se debruçar sobre um artigo, ficar pesquisando na internet. Então, ele tem que ir no assunto e tem que ter a resposta devidamente fundamentada, né? Ou seja, então eu procuro colocar sempre uma decisão judicial, né? Junto, um posicionamento, uma jurisprudência, né? Que dê embasamento àquela resposta, né? Então, para que ele se sinta... Doutora, alguém está falando aqui de e-book. Você lança um e-book, doutor. Como é que vai deixar o mercado sem esse livro? Nós anunciamos a palestra, a nossa conversa aqui, já teve administrador de condomínios, olha, eu já li esse livro inteiro. Precisa de mais exemplares, doutor, ou e-book. Vai sair no e-book, vai sair com certeza absoluta. Então tá bom, pelo menos o e-book, né, pessoal? E certamente vai ter nova atualização. Essa pandemia geraria uma nova atualização? Seria o suficiente para atualizar ou não? Seria, né? Sim, ela vai ter uma nova atualização. Assim, novo capítulo, pandemias e hecatombes, né? Administração em condomínio.
em pandemias e hecatombes, né? Porque, assim, até mesmo outras situações fora da pandemia, por exemplo, a questão do Airbnb, que está ainda pendente de julgamento, então não tinha como ter um posicionamento definitivo se ainda está em julgamento pelo STJ, e que lá vai se estabelecer um precedente e que vai ser aplicado com certeza por todos os tribunais. Mas enquanto nós não temos uma resposta lá, eu não posso fazer atualização nem no sentido nem em outro, né? Infelizmente tem que estar aguardando isso. Mas com certeza o e-book vai ser atualizado, né? E vai trazer essas exposições também com relação à pandemia, né? Mas eu espero que não precise ter, porque nós não vamos ter um outro momento desse. Realmente eu espero isso. Tomara, tomara, Deus te ouça, né? Deus te ouça. Eu estou vendo que tem um pessoal entrando aqui, queria ver se tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, algum comentário. Para a gente já ir, eu estou vendo aqui a Vilanir, o pessoal da Estado de Condomínios, da GECOM, Rodrigo Brancalhão passou por aqui. Nós estamos com a Nata da administração dos condomínios aqui de Piracicaba assistindo. Eu espero, doutor Zumar, que a gente possa voltar a conversar. Quem sabe aí, né, num evento que a gente venha fazer, vamos retomar aí nosso evento na área dos condomínios. É a única feira que acontece aqui na região de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que tem 400 mil habitantes, ela é polo, né, de uma região, tem muitos condomínios, muitos mesmo, e, enfim, é um mercado muito interessante. E eu queria deixar para as suas considerações finais, doutor. Eu gostaria de agradecer profundamente o convite. Na verdade, estou sempre disponível para os convites. Adoro estar tratando desse assunto com colegas, com profissionais das diversas áreas aí do Brasil. Quando a gente sai um pouquinho de Florianópolis, é bom, né? Você sai um pouco do seu aquário, né? É bacana lá conversar com o pessoal do Nordeste, também Rio de Janeiro, pessoal lá do Norte também, muito simpático. Gosto muito, né? Piracicaba é uma região que eu não conheço, mas queira Deus que eu venha conhecer, né? Já ouvi falar, tenho amigos que moram aí nas proximidades e já falaram muito bem da cidade, né? E espero realmente um dia estar presente nessa feira. Vocês me mantenham informados aí a respeito dos eventos. Quem sabe, né? Podemos estar presente aí fisicamente. Vamos fazer essa aproximação. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Piracicaba é uma cidade muito bonita, tem um rio maravilhoso. Você já deve ter ouvido a música, o Rio de Piracicaba. E, enfim, vai ser um prazer recebê-lo. E eu queria novamente agradecê-lo por atender tão prontamente o nosso convite. E a nossa live vai ficar gravada aqui no perfil do MPM Escritório de Ideias. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem não conseguiu nos acompanhar. Muito obrigada, quero agradecer ao Bruno Chamochuni, meu parceiro, proprietário, diretor aqui do MPM Escritório de Ideias. E vamos marcar aí uma próxima conversa. Vamos ver os desdobramentos, o que vai acontecer aí com essa pandemia, o que vai ficar para os condomínios, tá bom? Grande abraço, doutor Zumar. Um abraço. Obrigada, até logo. Até logo, tchau, tchau. Hoje a gente conversou aqui com o Dr. Zumar Coelhos. Isso foi uma atividade da Feira dos Condomínios e do Bem Viver. A gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, fazendo aí experts na área, para a gente debater os assuntos da atualidade. Um beijo para todo mundo e a gente volta logo. Obrigada.